Iniciando a conversa de redação, participação do Júnior Moreira, da Edilene Lopes e do sociólogo Luiz Flávio Sapori. Você, ouvinte da Tiaia, também pode participar, opinando pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente aquela mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade de onde você está falando. Ministério da Saúde demite diretor suspeito de cobrar propina na compra da vacina AstraZeneca. Ao mesmo tempo, o governo federal suspende o contrato para a aquisição de 20 milhões de doses da vacina indiana Covaxin, Júnior Moreira. Eustáquio, é aquele assunto que eu disse há alguns dias que está cheirando mal, né? Tem jeito de corrupção, tem andado de corrupção, né? Parece corrupção, mas precisa provar que é corrupção. Até agora, existe a fala de um deputado, e agora a fala de um diretor de uma empresa também, e a gente precisa esperar as provas, né? Tudo indica que tinha coisa que não cheirava tão bem ali no Ministério da Saúde, mas, eu repito, é palavra contra palavra, né? O que me estranha até agora é o presidente Jair Bolsonaro não ter negado publicamente, como ele faz de costume, né? Qualquer denúncia, aqueles rompantes de que vai fazer, que não vai fazer, que acabou, enfim, e dessa vez não. Né? Não sei como não tem como acompanhar tudo, não dá para ver tudo, enfim, eu estou achando um pouco esquisita até a não reação do presidente Jair Bolsonaro sobre essa história toda. Enfim, tanto a denúncia da Covaxin quanto essa denúncia da AstraZeneca, que a Folha de São Paulo trouxe ontem à noite, uma e a outra, as duas desaguam no tal Ricardo Barros, né, que é deputado, já foi ministro da Saúde, líder do governo na Câmara, muito próximo do governo Jair Bolsonaro. Parece que o fio desencapado está ali, né, pela segunda vez, e esperemos para ver. Mas eu vou repetir, eu quero focar nisso. Tá? Até agora, nós ouvimos palavras. É preciso que essas pessoas apresentem as provas, mas me traz muita estranheza o presidente Jair Bolsonaro não negar de forma veemente essa situação. E você, Sapori, qual a avaliação que faz, horas depois do surgimento dessa denúncia e a suspensão do contrato para aquisição de 20 milhões de doses da vacina Covaxin? Bom dia para você. Bom dia, Eustáquio. Bom dia, meu amigo Júnior Moreira, Edilene Lopes, que bom estar aqui contigo, minha querida, ouvinte da Itatiaia. Eustáquio, eu concordo com o argumento do Júnior, né? Por enquanto são apenas evidências, assim, indícios, né, de um grande esquema de corrupção, nada provado ainda, mas de qualquer maneira, e aí eu acho que o Júnior e a Edilene devem concordar comigo, essas peças, Júnior, vão sendo encaixadas, né? Os indícios, os depoimentos, as acusações ali do deputado, né, Luiz Miranda, esse empresário que diz, né, que sofreu um certo tipo de extorsão. O próprio Luiz Miranda deu uma entrevista à revista Cruzoé, eu acho que essa entrevista vai repercutir muito ao longo do dia hoje no Brasil, dizendo que ele foi assediado por um interlocutor do deputado Ricardo Barros para, né, uma proposta de propina para facilitar os trâmites burocráticos, né, no Ministério da Saúde para a compra da Covaxin. Essa é a nova, o novo depoimento bomba, né, a nova entrevista bomba, né, do Luiz Miranda. Então, essas peças vão se encaixando, né, e revelando um quebra-cabeça, muito tenebroso, eu diria asqueroso, de um grande esquema de corrupção no Ministério da Saúde envolvido na compra de vacinas. Olha que triste isso, que coisa nojenta, Eustáquio. Esquema de corrupção na compra de vacinas contra a Covid-19, numa pandemia. É algo que deve merecer o nosso repúdio, por isso que a CPI da Covid ela acaba se tornando fundamental. Há um redirecionamento agora das investigações que vai certamente focar, né, na montagem, né, desse esquema, dessa associação criminosa, eu diria até essa organização criminosa que parece que existe no Ministério da Saúde e, como bem disse o Júnior Moreira, tudo sinaliza para o deputado federal Ricardo Barros. Antigo, um indivíduo que está presente, né, no poder desde o governo Fernando Henrique, passa pelos governos petistas, agora no governo Bolsonaro,
mais do que nunca a pandemia, mais do que nunca a CPI da pandemia é fundamental para desmontar e punir devidamente esse esquema criminoso absolutamente nojento. Edilene, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, determinou o afastamento, a exoneração desse servidor, né, desse diretor. O deputado federal Ricardo Barros disse que não foi ele que indicou o servidor, o diretor, para o Ministério da Saúde, e o presidente da CPI da pandemia no Senado, Omar Aziz, disse que já vai convocá-lo, esse diretor, para depor sexta-feira. Bom dia. Pois é, Eustáquio Ramos, bom dia a todos. Eu queria pontuar primeiro a importância do papel da imprensa na fiscalização do poder público, porque essa denúncia da AstraZeneca foi feita à imprensa, e eu queria falar também sobre as CPIs, Eustáquio. Muitos são os críticos das CPIs, eu sei que elas demonstram a relação tensa, às vezes, entre o Executivo e o Legislativo, e quanto mais tensa a relação, maior a possibilidade de se instalar a CPI, mas nós, como pessoas comuns, povo, cada um de nós em casa tem que pensar na importância do papel que tem essas comissões parlamentares de inquérito, porque são com elas que nós ficamos sabendo de coisas que nós jamais saberíamos. E é transparência, é obrigação do poder público, e essas CPIs acabam cobrando um pouco de transparência e fazendo o papel fiscalizador do Executivo. Hoje nós temos, por exemplo, 2 CPIs na Assembleia Legislativa, a CPI da Selic e a CPI dos fura-filas, que foi instaurada, inclusive, depois de denúncias feitas na imprensa sobre supostas irregularidades na vacinação de servidores administrativos da pasta. Temos 2 CPIs na Câmara dos Vereadores aqui na capital, uma é a CPI da Covid e outra é a CPI da BH Trans. Quem não quer saber se há irregularidades em contratos com empresas de ônibus, isso é cobrado há anos, e temos a CPI do Senado, que é essa CPI da pandemia, que tem trazido revelações importantes também, como essa questão da Covaxin. Eu acho que, do ponto de vista ético, eu sei que isso provoca desgaste para os chefes dos executivos, mas do ponto de vista ético, eles deveriam gostar, porque no final das contas demonstra transparência, e quem não deve, não teme. Se identificar que tem algum problema, o problema é resolvido e é a vida que segue, né? O baile segue, vida que anda. Então, eu acho que é isso, é pontuar onde que tem algo errado, corrigir aquilo ali e seguir. E não tem problema nenhum. Essas demissões, eu acho que, quando forem identificadas as irregularidades pontuais, elas devem ocorrer. E é isso mesmo. É isso que deve acontecer. Ô, Eustáquio, me dá uma linha aqui, porque tem muitos ouvintes mandando mensagem, eu já recebi algumas anteriormente, eu preciso só tentar responder, juntar todas as questões e tentar em uma linha esclarecer uma coisa. Tem muitos ouvintes mandando mensagem para a gente, vocês estão falando que tem suspeita de crime, que tem suspeita de corrupção, mas o dinheiro não foi pago. Eu vou tentar fazer uma imagem aqui para vocês, para ver se eu consigo explicar. Olha, se você parar, é até caricato isso, né? Se você parar numa blitz e o policial te pedir propina para resolver alguma coisa ou passar despercebido ali, você não precisa pagar a propina para se tornar crime não, tá? O pedido já é crime. Então é isso que a gente está discutindo em torno dessa questão da vacina. O pedido de propina, a questão da tentativa de pagamento acelerado, isso já é um crime. Bom, reunião hoje pode confirmar a volta de eventos em Belo Horizonte. Quem fala sobre o assunto é o secretário municipal de saúde, Jackson Machado. Vamos ouvir. Existem mais de 128 tipos de eventos possíveis, considerando a quantidade de pessoas, a presença ou ausência de alimentação e de bebidas, né? Se o público está sentado ou se está de pé. Então, eu não posso te dizer, nesse momento, quais os eventos serão liberados. Mas existe uma chance de alguns sim virem a ser liberados, e a gente está trabalhando com a produção de um decreto, mas apenas os dados gerais do decreto, né, do que poderia vir ser possível. Ô Luiz Flávio Sapori, você acha que já está no momento de voltarmos com eventos, mesmo que seja de forma gradual? Sim, eu acredito que sim. É uma notícia ótima, principalmente vinda, né, do próprio secretário municipal de saúde. Significa que essa questão está sendo bem discutida na prefeitura, internamente, pela equipe técnica, né, pela comissão de especialistas. A melhoria dos indicadores referentes à Covid na capital, né, tanto de infecção, ocupação de leitos, de enfermaria e UTI, permitem certamente essa ampliação da flexibilização. Confirma para mim, Eustáquio, que a Prefeitura de Belo Horizonte, né, tem conduzido muito bem, de forma muito competente a pandemia aqui. As decisões têm sido cautelosas, paulatinas, graduais, seja na área, né, do comércio, seja na área do ensino, agora dos eventos.
é dessa maneira. Por isso que Belo Horizonte tem apresentado resultados bastante satisfatórios, ou menos trágicos em termos de mortalidade, comparado a outras capitais brasileiras. Eu reforço o que eu tenho defendido aqui na conversa. A Prefeitura de Belo Horizonte ela tem feito uma condução muito sensata e técnica, é uma referência no enfrentamento da pandemia. Então, vamos comemorar essa ampliação, né, da flexibilização aqui na capital. Você acha, Júnior Moreira, que está na hora de voltar a eventos? Eustáquio, eu concordo com o Sapori, eu sou muito crítico aos políticos, né? Mas no caso da gestão da pandemia, eu acho que as cidades da região metropolitana, incluo Belo Horizonte nessa história, o próprio governo de Minas, a gestão tem sido bem feita, né? É lógico que é uma coisa nova, então a gente erra muito, né? Aquela questão de erro e acerto, de estica e puxa. A única crítica que eu posso fazer ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19 aqui em Belo Horizonte, uma das, né, mais especificamente sobre esse assunto, é que, ao meu modo de ver, há cautela demais, né? A gente tem quase um ano e meio, mais de um ano e meio, que esse setor está parado, né? Então não dá para ficar mastigando demais, né? Essas discussões precisam acontecer de forma mais rápida para ver se a gente salva o setor, né? E esse setor é muito importante. Agora, lógico, a discussão de que, olha, é festa sentada, é um evento de pessoas sentadas, é um evento que vai ter música e vai ter maior aglomeração. É lógico que isso tem que ser pensado e pensado com carinho. Mas eu acredito que o decreto, que deve ser publicado amanhã, pelo menos a informação que eu tenho de bastidores, depois dessa discussão de hoje do comitê, eles devem terminar a elaboração desse decreto e publicá-lo na quinta, mais tardar na sexta, que tenha mesmo aquela questão de metragem, ou seja, a quantidade de pessoas pelo tamanho do espaço. E eu acho que essa deve ser uma boa solução. Esperemos para ver. Ô, Edilene, o setor de eventos é o único que não teve flexibilização desde o início da pandemia. Pois é, Eustáquio, 1 ano e meio, tem várias famílias passando fome, são pessoas que vivem de trabalhar em eventos, muitas pessoas trabalham na limpeza, outras na produção, na organização, são técnicos de som que estão sem trabalho, porque são especializados naquele tipo de setor, de evento, que é o métier deles, e eles não têm como trabalhar, porque os eventos não estão ocorrendo. O que acontece hoje, Eustáquio, é que quem está errado está fazendo evento, festa clandestina, e quem é certo está obedecendo as regras, está ficando sem trabalhar. Então, eu acho que a flexibilização deve ser cuidadosa, o Júnior Moreira bem falou, e eu acredito que a Prefeitura de Belo Horizonte vai ter cuidado com isso, e é começar a liberar a realização de eventos. Nós já estamos vivendo o novo normal, que a gente tanto falou há 1 ano e meio. A gente sai, por exemplo, num sábado, quando eu saí do plantão, passei ali pelo Santa Teresa, os bares funcionando, muitos carros na rua, supermercado lotado, as pessoas estão nas ruas, e muitas delas estão usando máscara e cumprindo as regras. Então, vai ser assim. Nós vamos, a vacinação, quanto mais ela avançar, mais seguros nós estamos, está avançando. Então, eu acho que agora já é a hora de flexibilizar um pouco, porque tem muitas famílias passando fome. É o pessoal da graxa, que eles costumam dizer, são os bastidores dos eventos, as pessoas que fazem trabalho de produção. Esses aí estão numa situação muito difícil, viu, Eustáquio? Ô, Edilene Lopes, o Supremo Tribunal Federal suspende a condenação do ex-governador Eduardo Azeredo no mensalão do PSDB. Decisão de enviar o caso à Justiça Eleitoral ocorre 14 anos após a denúncia e 23 anos depois dos fatos investigados. E você trouxe hoje uma entrevista no Jornal Itatiaia com o ex-governador Eduardo Azeredo. Verdade, Eustáquio. Ontem à noite eu conversei com o ex-governador Eduardo Azeredo. Ele disse que está alegre e sereno com essa decisão, porque já era uma reivindicação antiga dos advogados dele. O Eduardo Azeredo chegou a ser condenado pelo que ficou conhecido como mensalão mineiro ou mensalão tucano. A acusação do Ministério Público é de que foram desviados 3,5 milhões de reais dos cofres públicos de empresas estatais para a realização da campanha do ex-governador em 1998, e ele sempre negou, Eustáquio Ramos. O Eduardo Azeredo sempre negou, disse que não tinha envolvimento com qualquer irregularidade que pudesse ter ocorrido. Ele chegou a ficar preso, ele foi condenado por peculato, que é desvio do dinheiro público, e lavagem de dinheiro também, já que essa captação seria feita através da realização de eventos financiados pelo poder público, e ele sempre negou, ficou muito abatido quando foi preso, com 1 ano e meio preso, uma unidade do Corpo de Bombeiros. E as pessoas que conhecem o Eduardo Azeredo de perto afirmam que ele é, de fato, muito honesto. Então, isso foi assim, um golpe gigantesco para ele, do ponto de vista moral e ético. E ele sempre falando que é inocente, inocente, inocente. E ontem ele falou isso comigo, você deu uma entrevista
para a gente. O que eles pediram ele foi julgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pela Justiça Comum, e os advogados queriam tanto a anulação da sentença, quanto o julgamento desse caso na Justiça Eleitoral, já que configuraria, se tivesse ocorrido, se ocorreu algum crime, um crime eleitoral. Então, não era algo para a Justiça Comum. E aí o STF autorizou a passagem desse processo para a Justiça Eleitoral, e se a Justiça Eleitoral entender, pode ser anulada a sentença, pode ser anulado tudo que foi determinado até então. Fato é que a condenação era para cerca de 20 anos de prisão, com a condenação em segunda instância sendo flexibilizada, ele que estava preso acabou sendo solto, hoje está em liberdade, mas cumpriu um pouco de pena, né? Caso seja anulado, ele já teve que ficar na cadeia por isso. Diz que está alegre e sereno, e ele ficou muito chateado, de fato, com a prisão, abatido, né? Foi um divisor de águas na vida dele, essa condenação. Agora uma nova fase. E a sua visão, Luiz Flávio Sapori? Bom, eu acho que o Supremo tomou a decisão esperada, considerando outros casos, né? O Supremo tem repassado para a Justiça Eleitoral situações como essa, né? De acusações e crimes de Caixa 2, crimes envolvendo campanhas eleitorais. Então, não é nada de novo, não significa nenhum tratamento diferenciado ao ex-governador Eduardo Azeredo. E como bem disse a Edilene, o Azeredo, em alguma medida, pagou, né? Já pagou o preço pelo crime eventualmente cometido lá em 98, 97. Né? Então, tudo leva a crer que a sentença, o restante da sentença vai ser anulada, né? Possivelmente ele não vai voltar para a cadeia, mas, em alguma medida, não passou impune. Né? Ele não passou impune diante do que aconteceu em Minas Gerais no final da década de 1990. Agora, né, vamos aguardar a decisão da Justiça Eleitoral. De qualquer maneira, é uma nova realidade hoje dos crimes que envolvem processo eleitoral no Brasil. O Supremo está fazendo e sendo coerente com outros casos. Júnior Moreira. Pois é, Eustáquio, eu já entrevistei algumas vezes o Eduardo Azeredo, e sempre me pareceu uma pessoa muito bacana, assim, né, de muito bom trato, muito educado, muito polido, uma pessoa muito inteligente. É difícil da gente comentar esses casos assim, né? O que me chama a atenção nessa história toda, né, são os prazos, né? 14 anos após a denúncia e 23 anos depois dos fatos. Então, 14 anos depois, a justiça descobre, e a competência para julgar é a justiça eleitoral, não a justiça comum, né? A insegurança jurídica no Brasil é uma coisa assim, inacreditável, e vamos supor que a justiça eleitoral julgue, então, Eduardo Azeredo inocente. E tudo o que ele sofreu, o tempo que ele ficou preso, né? O capital político que ele perdeu, a honra ferida, né? Então, a gente tem que focar muito nisso, sabe? Nesses prazos da justiça. A justiça é muito lenta e a justiça lenta acaba sendo injustiça, na minha opinião. Exatamente. Aqui, Júnior Moreira, enquanto Sim. o Brasil enfrenta o fantasma da crise hídrica, o período chuvoso encheu as represas que abastecem a Grande BH. Mas no interior, Minas já sente os efeitos da seca. É época crítica. Pois é, Eustáquio, eu fiquei impressionado, que eu fui no site da Copasa, e lá qualquer um pode acessar o sistema Paraupeba, né, que é o sistema que atende a região metropolitana. É impressionante, ó. O Rio Manso, Serra Azul, Vargem das Flores, todos acima de 80%, Serra Azul com 90%. Realmente, a gente tem uma boa margem aí para essa questão da seca. Agora, no interior, eu estava dando uma olhada também nos reservatórios ali de Furnas, nas hidrelétricas. A de Marimbondo, por exemplo, tem apenas 9,98% da capacidade. Retiro Baixo, 16%. Ou seja, a reportagem traça muito bem esses dados que apontam aqui. E não é porque, só para finalizar, que temos uma boa margem de reservatórios aqui na região metropolitana, que é para a gente gastar de qualquer maneira, não, viu? A água acaba rápido. Eustáquio, Júnior, de qualquer maneira, é preparar o bolso para pagar o aumento da tarifa, né? Não vai ter jeito, né? Essa já está na nossa porta, já está na nossa conta bancária para pagar. Bora? Bora! Final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira. Ótimo dia a todos.